Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sindistal. Esse podcast ele é patrocinado pelas empresas associadas do Sindistal que estão dentro dos grupos Conexão Gás RJ, Conexão Solar RJ e Mercado Livre RJ. E nessa oportunidade nós vamos tratar um tema muito importante relacionado às normas de instalação de gás. Os cenários das normas, os desafios que nós temos em relação às empresas que trabalham com o gás natural dentro das instalações. E nós temos nessa tarde como convidados dois especialistas, feras nesse assunto, que é o Luiz Felipe e a Regina. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, para os nossos telespectadores aí. Vou começar primeiro com as damas, né? Regina, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a Regina da empresa Braços Rio e estou aqui para contribuir e participar daqui desse encontro aqui, falando um pouquinho da experiência com a parte de projeto e instalações de gás. Quanto tempo na estrada, Regina? Estou com 23 anos na estrada. Que bacana. Luiz Felipe? Boa tarde, Aldemar, boa tarde, Regina. Eu sou Luiz Felipe Boeri. Na verdade, estou aqui com dois amigos, né? O Aldemar, que sempre esteve conosco nessas questões todas relativas à mão de obra de profissionais, né, ligados à instalação de gás, e a Regina, que trabalhamos juntos, né, nessa nossa marcha, ela com 24, eu com 42, a gente trabalhou junto e nos dava muito bem. Tudo, a Regina sempre foi uma pessoa muito aplicada nessas questões que a gente vai falar aqui. E é um prazer estar podendo estar participando desse podcast aqui no sindicato. Obrigado. Vamos continuar com você, Luiz Felipe. Sim. Vamos passar para as pessoas que estão assistindo a gente, depois a Regina complementando e trocando. Vocês já se conhecem, vocês vão ficar muito à vontade nessa troca, e eu tentando só ajudar quando for necessário, né? Como é que funciona esse cenário das normas no que diz respeito ao gás natural? A gente tem RIP, a gente tem a ABNT, a gente tem normas e procedimentos internos de concessionária, a gente tem e ouve falar de um MIP que já era para ter chegado, ainda não chegou, talvez chegará, né? E muitas pessoas, muitos profissionais, muitas empresas que trabalham no setor, sejam as empresas que são nativas aqui do estado do Rio de Janeiro, ou sejam empresas também que vêm de fora trabalhar no Rio de Janeiro, muitas das vezes têm dificuldade de entender como funciona a apresentação dos projetos e, quiçá, também a execução desses projetos, até o comissionamento deles. Então, traz para a gente uma clarevidência desse cenário. Você quer começar, Regina? Fica à vontade. Posso começar. Bem, tudo começa, né? Além de todos esses que você relacionou, eu diria que a gente não pode esquecer do cliente. O cliente está nesse conjunto, né, importante para que a gente consiga atender de uma maneira bastante abrangente e focada não só a execução, mas desde o início, né? Uma das coisas que eu acho que é bastante importante é a questão de você trazer tudo para o início de uma obra. E o início dessa obra começa no projeto, né? Onde você, normalmente, o que a gente observa no dia a dia, e eu que estou muito no campo, né, executando ali de frente, o que a gente percebe é que sempre deixa-se para aprovar o projeto no final. É como se ele não tivesse importância. E a importância de uma boa obra está num projeto, tem que começar num bom projeto, porque existem regras. O Rio de Janeiro ele possui um decreto estadual e ele é a base para que a gente possa executar uma boa obra, né? E aonde as pessoas, por incrível que pareça, de uma maneira geral, sejam elas dentro do Rio ou fora dele, pessoas que estão vindo de fora, elas sempre deixam para tratar o projeto como sendo a última coisa, como se não tivesse a importância. E aí, na hora de se executar, além de um projeto mal feito, que a gente acaba sofrendo para poder aprovar, a gente tem dificuldade na execução. Porque existem regras dentro desse projeto que a gente tem que atender
e a gente às vezes não consegue porque a obra não foi bem planejada. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar para dentro da obra do gás. Lembrando que eu acho que existem 4 pilares que são importantes para a gente pensar quando a gente está falando de um projeto. Todas as vezes que a gente está falando de um projeto, a gente está falando do projeto em si, né? Então, a gente está falando do proprietário, do instalador, do construtor e do projetista. Esses são os pilares para que você consiga realmente, numa cadeia, conseguir atender as condições para você poder fazer uma boa obra. Esse gancho que a Regina está colocando aqui é um gancho interessante, porque ela passa a elencar, né, eu não gosto muito desses termos mais estrangeiros, os stakeholders, né, mas são os parceiros, as pessoas que estão envolvidas nessa questão do projetar a instalação de gás. E ela tem razão, porque existem pontos cegos nessa questão aí, né? E são pontos importantes. Por exemplo, o projeto de gás, né, o projeto arquitetônico, ele tem que entender, né, qual é o tipo de instalação que vai ser colocada naquela edificação. Então, eu vou dar um exemplo aqui curto e bobo, mas que é um nó, né? Por exemplo, quando isso acontece. Hoje em dia você tem muitas cozinhas em linha. O que eu quero dizer cozinha em linha? A cozinha propriamente dito, né? E ela na mesma sequência da linha, ela é geralmente um retângulo, né? A parte final desse cômodo, dividido apenas ideologicamente por uma ilharga, que é aquela paredezinha de, muitas vezes de pedra, né? De mármore. Meia parede, né? Exatamente, aquela meia paredezinha que separa ideologicamente os 2 cômodos. Ou seja, o fogão, onde está o fogão, a geladeira, a pia, do tanque, onde está o aquecedor, né? Normalmente. Então, os 2 aparelhos estão mais ou menos no prolongamento desse grande cômodo retangular. Quando você pega a divisão ideológica que a Eliarga propõe e coloca, como a gente viu, né, uma parede mesmo com porta de blindex, a guisa de que você, quando for lá fritar o bife, né, aquela fumaça não vai contaminar a roupa que está secando na continuidade do cômodo, você arruma um problemaço. Por quê? Porque muitas vezes o volume da área em si, da área de serviço em si, quer dizer, eu chamo área de serviço, aquele compartimento onde está a máquina de lavar, o tanque e o aquecedor ali, né, com um varalzinho. Isso. Né? Às vezes esse volume é insuficiente para que você possa colocar um aquecedor, que é um aparelho que muitas vezes ele tem, às vezes, 2, 3 banheiros, suportando 2, 3 banheiros para levar água quente, e, na verdade, o volume está abaixo dos 6 metros cúbicos que é necessário. Então, é muito importante que arquitetonicamente as pessoas entendam qual foi o partido que foi usado para aquele projeto, se ela está cheia de razão. Agora, a grande questão é, o projetista em si, o projetista de gás, ele vai lidar com uma ementa que é limítrofe, que é o projetista de instalações hidrossanitárias. Porque, olha só, gás depende de pressão de água, né, senão você não instala um aquecedor, depende de vazão. Então são 2 grandezas que as pessoas não podem confundir. Uma coisa é pressão da água, outra coisa é a vazão. A vazão ela está sendo vista sob o ponto de vista do dimensionamento do tubo, o diâmetro mesmo do tubo que você colocou lá. Se tem capacidade de água para abastecer aquele aquecedor que você colocou. Então as coisas são muito linkadinhas no gás. Não dá para dessas pessoas que está nessa área, né, nessa linha, né, desconhecer algumas questões. Então, a gente tem que mexer. Né? Você vê a situação que está hoje, mas isso é uma situação que... Não, é uma situação que é oferecida o tempo inteiro. São oportunidades de melhoria quando você pensa em gás. Né? Não, na verdade, quando a Regina fala, como é que eu leio isso? Eu acho que a gente tem que penetrar, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, mas eu ouso dizer que no Brasil como um todo, nas universidades que formam arquitetos, engenheiros, e nas escolas técnicas que formam o pessoal de 2º grau, que é uma mão de obra importante para a gente, né, na questão da ementa de gás. Porque se você olhar a maioria dos planos de ensino,
dentro das universidades, você vai mostrar lá, muito claramente, as cadeiras de hidrossanitárias, que na verdade estão constritas a quê? Água quente, água fria, águas pluviais, esgoto, né? A energia elétrica, a parte de instalações elétricas, ela é uma cadeira separada, e quando você faz o projeto, que deveria ser o teu trabalho final da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, né? Você reúne esses conheceres todos numa cadeira só, que é a cadeira de projeto. Entretanto, de gás, a maioria das pessoas não dão. O decreto a que a Regina se referiu é esse documento aqui. Eu sempre trago porque ele tem uma carinha, né? Aqui, ó, é o decreto, tá vendo? Olha só. Decreto, tá bem pequenininho aqui, ó, 23.317, de 10 de julho de 1997. Né? Isso aqui ele já fala por si, o título do documento. Por quê? Ele está constrito a um conjunto de regras de 1997. Né? Quando a BNT, que é o conjunto de normas técnicas que são aplicadas no resto do país, né? E no resto do país, nós estamos falando de um estado só, são todos os outros estados onde tem concessão de gás natural. Né? Luiz, desculpa, a BNT, ela é voluntária ou ela é obrigatória? Ela é voluntária. Ela só se torna obrigatória quando uma lei chama ela. E isso os estados fazem, um decreto mínimo, onde você diz, aqui a instalação vai seguir os critérios das normas pertinentes da BNT. Ok, mas o grande problema que está nisso é que aqui no Rio de Janeiro você ainda tem um regulamento cujas regras são distintas. Né? Então, o que se precisa fazer hoje, na minha opinião? Né? Quando ela fala desse pessoal que está envolvido no construir, né? Não só no construir, no projetar e construir uma instalação predial e instalar finalmente, colocar o cliente que está no meio do negócio, sim, consumindo gás, né? Você tem que sentar e discutir esse documento. Quando você pergunta, cadê o manual de instalações prediais e um novo regulamento? Esse documento a que você está se referindo é exatamente a revisão deste aqui, que propunha o quê? Os conceitos das normas brasileiras. Por quê? O conceito da norma brasileira é aquele que é usado no Brasil inteiro. Né? E foi feito por onde? Pelo Comitê Brasileiro de Gases e Combustíveis, o CB09 da BNT, que é de livre participação. Você não precisa ser associado de ninguém, pagar nada para participar. As reuniões hoje são à distância, quer dizer, todo mundo pode participar. Entretanto, você participa, eu tenho mais de 20 anos de participação dentro da BNT, é uma coisa que eu vou gostando, eu gosto de ir, eu tenho amigos, o comitê em São Paulo, eu tenho muitos amigos em São Paulo, em função dessas reuniões. Entretanto, a gente tem que ter lucidez que a gente precisa complementar esse documento. E eu não estou dizendo que esse documento aqui é horroroso. Ele até... Mas ele precisa ser atualizado. O mundo muda, tudo muda e o documento precisa ser atualizado. Com a sua visão. A visão de quem está. Quando a gente põe o cliente no meio do negócio, ou seja, fazer a coisa melhor, mais barato e mais rápido. Né? Então, olha só, quando isto aqui difere do documento de São Paulo, que tem lá cerca de 2.300.000 clientes pendurados, cara, que não é uma coisa subestimável, quando você coloca um negócio desse assim, você vê o seguinte, até os materiais, se os materiais forem muito parecidos ou forem os mesmos, né, a gente ganha no Brasil em termos de escala. Sim. Né? Porque aparecem fabricantes querendo oferecer uma gama diferente de materiais ou complementar. O Luiz comentou a respeito, por exemplo, da vazão e da pressão. Todas as vezes que você pega uma obra concluída ou na fase final para daí dar início ao projeto, na maioria das vezes o que eu encontro é uma tubulação subdimensionada. Porque as pessoas já vêm, esse profissional, ele vem com o conceito, por exemplo, do GLP. Então ele traz um tubo de 20 milímetros, 22 milímetros e quer botar um aquecedor de 40 litros. Não dá. E não vai funcionar. Mas por quê? Porque ele fez o contrário. Ele primeiro fez a obra para depois fazer o projeto. E aí Isso acontece com intensidade. Isso acontece com frequência. No dia a dia. Com frequência. Isso é o projeto ser tomado como um mal necessário. Isso é. Eu já sei como fazer, vou fazer, e agora eu só tenho que homologar na concessionária para poder
Eu acho que não é isso, Então, Odemar. esclarece pra gente. Eu entendo da seguinte forma. Outros estados, por exemplo, você não tem a obrigatoriedade de fazer uma aprovação desse projeto. Então, eles têm por norma trazer a BNT, fazem o cálculo baseado numa BNT e colocam em prática. E aí o dia a dia traz para ele a segurança de executar primeiro e depois fazer esse projeto. Na verdade, ele acaba fazendo um as-built. Aqui no Rio de Janeiro, no nosso estado, é diferente. E aí você tem um gás com uma pressão diferente, você tem condições e regras para poder se fazer um estudo, e aí nesse estudo entra a vazão dos equipamentos, tanto que é obrigatório a apresentação do folder do equipamento para poder dar entrada nesse projeto. E aí nesse folder traz exatamente o que está escrito ali, qual é a regra, qual é o consumo daquele equipamento, tanto em metro cúbico, se for o caso, em quilocaloria. E aí você dimensiona essa tubulação de acordo com aquele documento que está sendo apresentado. Então, por isso, em via de regra, você tem que fazer necessariamente antes, o que não acontece. E qual é o impacto dessa, vamos considerar assim, dessa desatualização da norma, né, no dia a dia das empresas que realizam tanto projeto quanto instalação? Olha, no meu caso é bastante pesado. Por quê? Porque como você não tem uma regra, por exemplo, nos projetos que você vai fazer para novas edificações, você tem uma regra, que era o que o Luiz estava falando. Quando você tem edificações ou que estão com instalações antigas ou que não tem instalações, aí vira um problema. Dá para a gente aprofundar um pouco isso, essa diferença? Eu vou dar um exemplo aqui. Isso. Por exemplo, se você pegar a BNT, desculpe mas foi uma coisa que veio agora à minha cabeça que eu acho que você pode corroborar ou não. E aí, se não for muito bom, a gente arruma um outro aqui junto. Claro. Por exemplo, a BNT hoje, ela é dividida em... Quando você fala de rede, vai construir tubos e tudo, é a 1526. Quando você está falando de aparelho ou equipamento, de gás, instalação desses aparelhos, você fala da 13103. Então, são documentos diferentes e complementares, né? Mas falam de coisas diferentes. Então, a ABNT, ela começa na sua definição, e isso eu achei interessante, porque isso não está no miolo só do documento, está logo de cara na definição, definindo aparelhos, tipos de aparelhos, que eu estou falando, aquecedores. Sim. Então, olha só, o sujeito que está projetando arquitetonicamente está pensando antes, como é que eu vou esquentar a água dessas pessoas que vão morar aqui? Vou botar um aquecedor de passagem. Pronto, ele já escolheu o tipo de partida. Ele podia botar o solar, ele podia botar um aquecedores, geração de aquecedor coletivo, né? Gerando água quente lá em cima e Sim. trazendo para todo... Ele podia fazer um monte de soluções, né? Existe uma norma brasileira só para isso. Mas vamos dizer que ele escolheu o aparelho, eu vou usar um aparelho a gás, né? Um aquecedor de passagem. Ele podia usar um boiler. Não, vou usar um de passagem. Tá, ok. E aí, quando ele escolhe o aquecedor de passagem, e ele vai ver, o mercado oferece a ele um aquecedor chamado, que é classificado como B22 ou B23, depende só de um critério que eu não vou me alongar, mas é o B22, que é um aparelho de tiragem forçada. Esse aparelho não está aqui no regulamento. Então, o regulamento aqui, ele pede para você a ventilação mínima de 600 centímetros quadrados na superior, na ventilação superior que vai para o exterior normalmente, e a que vem do interior do prédio ou do exterior do prédio para dentro do compartimento, onde o aparelho está, de 200. Perfeito. Então, você pode usar esse. Entretanto, quem está usando a BNT para esse mesmo tipo de aparelho projetado lá em São Paulo, está usando uma ventilação muito menor, porque a norma prevê. Então, isso não está previsto aqui. Não é que você esteja se conflitando com o regulamento, não está. Ele não fala desse tipo de aparelho. Por quê? Porque em 1997 você não tinha quase esse aparelho aqui. Tanto é que se você abrir para ver o consumo no dimensionamento, você vai achar um aparelho de 8 litros, 200 quilocal, que é o que tem aqui. Então, na verdade,
Não é que o documento esteja errado, o documento precisa de atualização. E essa atualização ela pode ser de um golpe, ou seja, o tal do MIP e do regulamento novo que você está procurando, como pode ser paulatino. Né? Olha, estamos vendo que está precisando. Você quer ver o outro exemplo da 303? A maioria das pessoas aqui no Rio de Janeiro, elas têm aquecedor B11, que é o aquecedor de combustão aberta e tiragem natural. Então exige os 35 de altura, com no máximo 2 metros de horizontal, aquelas conversas. A norma brasileira 303, lá no meio dela, ela diz o seguinte: se você vai usar um B11, você tem que usar um B11 com 2 dispositivos de segurança, X e Y. Não vou entrar em detalhe, mas são 2 dispositivos. Quando você procurar esse aparelho aqui para comprar, você vai ver que não tem. Esse aparelho não existe, ele não é vendido, comercializado no Brasil. Em outras palavras, o que a norma está falando para você é: vai usar B11? Vou. Fora da edificação. Não, estou botando na área de serviço. Fora da edificação. Entendeu? Numa área externa à edificação e não dentro da edificação. Mas por quê? Porque você afasta bastante a possibilidade de alguém morrer intoxicado com monóxido de carbono, oriundo da volta dos produtos da combustão para o interior do local. Então, eu acho que é isso que a Regina estava falando. Fomos aonde você está dizendo? Sim. Então, esse tipo de complemento não tem aqui. E quem complementa? Quem complementa? Além de tudo, cara, as normas, tanto a norma brasileira quanto essa norma aqui, ela vai até um determinado nível de normatização. Ela não desce para procedimentos operacionais. Então, onde que você checa procedimento operacional? Por exemplo, quando eu tenho um selo de qualidade e ela está submetida ao selo de qualidade, que na hora que eu vou auditar, eu quero ver como que o funcionário, o colaborador dela, solda um tubo de cobre. Sim. Procedimento. Cadê o procedimento? O que você usou? Então eu vou pedir a ele para cortar o tubo de cobre. Se o cara vier com uma serrinha e cortar que nem o pessoal come sanduíche, né? Com pão assim, em bico assim, né? Já entrou pelo cano. Quer dizer, tem a seleção dos materiais. Quer dizer, tem uma série de questões que tem que ser complementadas. E o documento precisa dessa revisão, como o Luiz falou, independente de ser de uma forma ampla, ele tem que começar. Esse documento é um documento estadual. Sim, né? um decreto, é um decreto estadual. Do governador. Do governo do estado. Quando nós olhamos para essa necessidade de atualização do documento, muitas pessoas pensam que o RIP é da Naturgy. As pessoas falam isso. O RIP da Naturgy, talvez porque façam uma associação de que, no caso da Light, por exemplo, que é uma concessionária de energia elétrica, ela tem um RECON, que é um documento que ela estabelece do seu padrão. Então, de maneira associada, as pessoas pensam que o RIP é um documento da concessionária. Posso complementar uma coisa? Pode, claro. Você tocou num assunto muito interessante, que eu acho que a Regina vai concordar também. Olha só, essa ideia de que a maioria das coisas que se referem à distribuição de gás é da distribuidora local, tem 2 situações aí que uma é a situação antiga, porque quem emitia o documento, no final das contas, era a SEG, porque a SEG era uma estatal, até 97. Isso aí. Ok. Quem é que tinha que conhecer desse negócio? Eram os camaradas que estavam trabalhando lá dentro. Tá, ok. Só que desde 97 ela já não é mais, e a grande questão está o seguinte: a distribuidora hoje, a concessionária no caso, ela não tem autonomia para mexer nesse documento aqui e alterar as regras desse documento. Isso aí todo mundo, se a gente não discute. Agora, você tocou num assunto que eu gosto muito de dar como exemplo. Por quê? A Light foi obrigada a complementar umas questões, porque ela tem que dizer qual é o padrão que ela está pedindo hoje para determinada voltagem em cima daquilo que você está fazendo. Certo. Entretanto, qual é a norma técnica que ela segue? 5410, estou errado? 5410, dentre outras. Dentre outras, mas a principal para o mercado residencial baixa tensão, a BNT, NBR, 5410. Então é disso que a gente está falando. Não é que o Estado não tem um regulamento. Não, ele vai ter um regulamento. Só que ele vai chamar os critérios de uma norma técnica atualizada.
É diferente. E tem mais um item que eu acho que é muito pertinente a isso que a gente está falando, que na verdade o regulamento, ele em momento nenhum fala que tem que ser para o gás natural, ele fala do gás. Então, independente de ser para gás natural, o GLP tem que ter a mesma regra, é a mesma regra. São gases de combustível. Isso não, na verdade ele não utiliza, mas a regra é a mesma. Isso é uma questão que precisa Quem é ser... que toma conta disso? A autoridade competente que está Difícil para Desculpa as perguntas retóricas, mas assim, Não, para o alcance que a gente tem, as pessoas têm uma série de dúvidas. No nosso grupo de WhatsApp do Gás, do Sindistal, nós temos 68 empresas lá dentro do grupo, as dúvidas aparecem, algumas dúvidas às vezes que até nos surpreendem. Por quê? Por conta dessas oscilações, né, de entendimento com base em informações técnicas que não estão contidas num único documento. Você tem que estar dialogando com uma série de documentos para você tentar se achar e mais ainda, ter a experiência com a concessionária para conseguir filtrar e conseguir o teu objetivo, seja projeto, seja conjuntamente a execução. Eu queria dar um recorte aqui e ir para o lado dos condomínios. Os condomínios, nós temos aí historicamente uma parceira que está no mercado, que é o Secov. O Secov representa, até a minha lembrança, aí, mais de 39 mil condomínios, que é muito representativo a nível de estado do Rio de Janeiro, e também as demandas que as nossas empresas recebem de serviços, né, muitos deles vêm através da demanda do Secov, do próprio mercado reconhecendo a qualificação dessas empresas. Como a gente faz esse olhar aqui do atendimento de projetos de normas sobre a visão do cliente, em particular desse cliente um pouco mais, ou com uma qualificação diferenciada, que é o caso dos condomínios, do síndico, das administradoras, na visão de vocês? Eu acho que é muito mais fácil, a Regina está aqui, mas é muito mais fácil você fechar uma obra que seja necessária num condomínio com um síndico do que se você for querer fechar um... Pontualmente, sem dúvida. É outra questão. Né? Eu acho que até porque entra aí de novo o projeto. Se eu fecho 1 a 1, cada um pode achar que eu posso executar por algum lugar e aí você acaba construindo, né, alguma coisa completamente fora, sem critério. A partir do momento em que você fecha isso com o síndico, né, é levado normalmente para uma assembleia e essa assembleia determina um percurso e todos têm que seguir aquele critério, independente de ser construído ao mesmo tempo. Um projeto padrão para aqueles pavimentos tipos que você tem ali. Isso, exatamente. Isso e aí você consegue... O grau de dificuldade é outro. É completamente diferente. Você consegue manter um critério de construção, você consegue ganhar velocidade na execução e assim, você consegue cumprir a regra do jogo, que seria o quê? Cumprir afastamentos, ter cuidado com uma série de condições técnicas que são previstas no regulamento e nas próprias NBRs. Quando o regulamento não prevê, a gente utiliza como fonte de recurso a NBR. Complemento, né? Isso aí, é o complemento. Então, assim, um vai complementando o outro e não tem no regulamento. Aí chama a NBR, a gente procura e vai encontrar ali uma forma técnica correta de execução. Agora, você vê a complexidade do que ela está falando, porque quando ela falou assim, parece que é simples, né? Entretanto, quando você entra numa edificação em uso, né, é muito difícil você não pegar uma unidade que não fez uma reforma. E a reforma, amigo, tem reforma do pessoal que tira tudo quanto é parede que pode, que não é parede, é parede de vedação, né, não é uma parede estrutural. Ele abre tudo, tem o outro que fez um monte de quartinho, tem o outro, quer dizer, ela já vai encontrar, ainda assim, discutindo uma solução conjunta para o tipo, diferenciações por conta das obras que não estão marcadas ali. Só para você entender isso que o Luiz está falando, hoje eu me adaptei
ao scanner de paredes, enfim. Eu, antes de construir, eu faço o escaneamento. Faz raio-x. Eu tenho que fazer o raio-x, porque assim, é tanta coisa diferente, é tanta reforma, que a gente não consegue imaginar mais por onde passa. E aí, para evitar o problema, a gente faz o escaneamento antes para poder conseguir seguir não só a regra, como também evitar problema. Interessante o que vocês estão falando, porque nós tivemos um podcast com o Fernando Cancelo e o Marcel, que são instaladores prediais, né? Então, eles estão ligados mais a contratos com as empresas da construção civil. Sim. Então, eles entram com Sinduscom, pessoal do elétrica, gás, incêndio, enfim, muito serviço. E eles comentaram muito sobre essa preocupação, embora seja um direito do proprietário, ele comprou ali o imóvel e tudo, e ele já compra e já quer mudar tudo. Onde era parede, onde vai ser parede, onde era, enfim. Só que a preocupação disso, ela está ligada tanto a novas instalações, a ponto de você ter que fazer um rastreio de outros inventários que estão dentro das instalações, para não ter algum tipo de colisão ou acidente, como também o próprio acidente em si, que já foi fruto já de mídia para a questão dos sistemas a gás, né, de você fazer relocações e fazer mudanças de local dos equipamentos, baseados no simples fato de você é o proprietário, mas você também é engenheiro, ou é técnico, então eu sei fazer. E a maior prova disso, e esse é um dos problemas que aparece muito aqui nas ligações para o Sindustal normalmente, que é a inversão da entrada e saída dos aquecedores, quando alguém faz mudança e joga água dentro do circuito. Toda semana acontece um. E às vezes a água que entra dentro do circuito dele vai parar no geral e aí você tem que E não desligar. é só aqui não, é no Rio de Janeiro também, em São Paulo também, porque precisa se entender que dentro do sistema de distribuição de gás no Brasil inteiro, existem 2 cidades que têm sistemas de baixa pressão ainda, e vai continuar existindo, que é aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque são os primeiros sistemas mais antigos, né? Então, se você pega uma tubulação nesses bairros mais consolidados, o que eu chamo da Guanabara, né? Quer dizer, Zona Sul, Tijuca, um iniciozinho da Barra, essas tubulações eram de baixa pressão. Então, o que acontece? Ainda são de baixa pressão. Então, o que acontece? Você não tem um regulador no meio, né? Um regulador de pressão, rebaixando nada. Então, meu amigo, se chegou até lá embaixo, vai entrar na tubulação de água. E aí é um horror. Para você conseguir tirar é demorado, é dispendioso, é complicado, é muita gente sem gás, é o pessoal que não entende. E simplesmente o que aconteceu? Né? Qual é a causa raiz? É aquele cacuete que a gente que trabalhou em qualidade, a gente tem, né? Qual é a causa raiz disso? A causa raiz disso é uma coisa simples. Se o sujeito tivesse escolhido o aquecedor, que já não é uma coisa muito trivial escolher um bom aquecedor, um aquecedor que não esteja sobrando nem faltando capacidade, né? Se você escolher um aquecedor e, no mínimo, chamasse o representante ou uma empresa habilitada dentro do próprio Sindustal para poder fazer esse tipo de serviço, que serviço é esse que eu estou falando? Pegar o aquecedor novinho e instalar o aquecedor. Se você tivesse feito isso, né, estava tranquilo. O problema é que ele pega uma pessoa que não está devidamente habilitada ou certificada para fazer esse trabalho. E aí o camarada vai lá e faz e erra. Por quê? Porque você não tem uma uniformização dos pontos de entrada e saída dos aparelhos. Mas por quê? Porque vem de mercado disparo. Né? Vem de muitos lugares os aquecedores aqui no Brasil. Você não tem uma fabricação local porque não há demanda. Então, na verdade, a gente tem que dar uma olhada nessas questões com uma outra visão. Né? Então, essa é uma questão, a aproximação do Sindustal com o Secov é uma visão importante. E por que eu falo? O síndico, vou repetir aqui, explicando direitinho o que eu estou querendo dizer. Em momento nenhum eu estou dizendo que o síndico é responsável pelo aquilo que ele não é. Ele é responsável pelo condomínio, pelas áreas comuns do condomínio. Ponto. Né? E pela unidade que é de propriedade dele.
ele não é responsável pelas outras unidades. Entretanto, o síndico consegue resolver um monte de problemas. Esse, por exemplo, que a Regina comentou, o outro que não tem a ver diretamente com esse assunto aqui, mas que respinga nele, que é a inspeção periódica de gás, quando o síndico resolve contratar um organismo de inspeção acreditado para fazer em todo o prédio, as coisas se resolvem muito melhores. O preço baixa, a logística é ótima, você resolve tudo, e isso é responsabilidade do síndico? Não. O síndico só teria a responsabilidade da parte comum, mas o síndico resolve a coisa. Então, essa fusão desses dois organismos, vamos dizer assim, né? Esses dois entes, no caso, o Sindustal do Rio de Janeiro e o Secov, assim como o Sinduscom também é muito importante, né? Que as pessoas estejam na mesma balada. A gente está falando aqui de uma necessidade de revisão de documento. Pô, quando a gente fala, por exemplo, do pessoal que faz os projetos, os projetistas de gás, em São Paulo você tem um sindicato, associação dos projetistas, que eu acho que não é um sindicato, é uma associação dos projetistas de gás. Essa associação, ela dá uma tranquilidade ao pessoal de São Paulo a ponto de não precisar fazer a aprovação do projeto na concessionária, porque eles têm um padrão de qualidade do projeto. E zelam por isso. E zelam por isso. O problema é quando eles vêm para o Rio. Eles trazem exatamente esse conceito, esse padrão e esbarram na concessionária. Aqui, no caso, não é na concessionária diretamente, mas no regulamento em que ela traz como via de regra para poder colocar o gás, para poder disponibilizar para o cliente. Esse é um desafio, né? E aí isso passa a ser um desafio, porque eles trazem primeiro o conceito do GLP, que é muito comum lá para a área de São Paulo, e em segundo é o regulamento. O GLP trabalha com pressões diferentes, não tão diferentes assim, o gás natural 220 para o GLP 280. Sim. Mas o que a Regina está comentando em questões de diâmetro de tubulação insuficiente, isso dá muito problema na instalação. Muita coisa. Problema. Normalmente, a gente encontra muito em condomínios esse tipo de situação. Em comércio, então, é regra. Você entra no comércio, quando você vai olhar o dimensionamento, a obra, quando você é chamado, porque quando eles chegam a chamar uma empresa do Rio, né, eles acabam, já estão nessa fase final, já executaram, já estão na fase já querendo gás. Aí você chega lá, na maioria dos casos, o cara no máximo estourando, se tem um equipamento muito grande, ele bota um tubo de 1 polegada. O resto, normalmente, é 20 milímetros ou 15. Para você dimensionar aqui embaixo, os tubos você não vai nunca que vai funcionar. E aí o cara tem que parar, olhar e dizer assim, eu tenho que fazer tudo de novo? Tem. Porque até a memória de cálculo, na verdade, é que vai passar em função daqueles documentos que ele apresentou como vazão e pressão dos equipamentos, é que vai dizer, em via de regra, ali no RIP, qual é o diâmetro que vai ser aplicado. Esse é outro... Eu acho que vale a pena só comentar rapidamente aqui. Esse é outro viés que a Regina está colocando aqui, que é super importante. A gente comenta aqui a respeito de instalações prediais em edificações residenciais, quase que o tempo inteiro, porque é a maior discussão mesmo. Tem tanta parte comercial, meu amigo. Esses aparelhos que tem aqui um mínimo de informação, né, dos aparelhos a gás e tudo, a gente ainda encontra, mas no comercial, você não tem aprovação desses aparelhos pelo Inmetro compulsório, como tem no residencial, aquecedor e fogão, né, e você não tem uma listagem generosa, né, com um naipe de aparelhos que representam exatamente os comércios. Que comércio que eu estou falando? Botequins, bares, lanchonetes, padarias, restaurantes, tipo de restaurante. Você tem aí o cara que faz a creperia, né, que faz crepe, aquelas coisas que é um aparelho diferente. Sim. Quer dizer, isso não está muito bem. Isso é um mercado que a gente tem que desenvolver, né, e tem que cuidar dele, porque está aí na esquina em tudo quanto é lugar. É verdade. E estão precisando de apoio, precisam de profissionais competentes, e a gente acaba esbarrando muitas vezes num trabalho finalizado e que
o equipamento passa a funcionar mal, e aí fala, poxa, esse equipamento é ruim a beça. E não é, está só Porque subdimensionado. ele não pode falar, né? Equipamento não O equipamento fala não de outro fala, jeito. ele fala de outro jeito. É isso aí, ele fala funcionando mal. É a forma como ele expressa. E aí fala assim, mas então é esse gás que é ruim. Na verdade, o processo finalizou e começou errado. Então, isso traz consequência grave para todo mundo. Bacana. A gente já vai caminhar para o encerramento do nosso podcast. Eu queria provocar vocês no seguinte sentido. Na verdade, não foi nem um podcast. Depois a gente vai mudar esse título para uma aula, que o que a gente teve aqui foi uma aula, né, a respeito de normas aqui e também os cenários desafiantes que a gente tem, mas que a gente tem que enfrentar, né? Porque para muitas das empresas, elas vivem nesse cenário e têm que sobreviver nesse cenário. E a gente quer encontrar formas de melhorar o ambiente de negócio, o ambiente de relacionamento com o cliente, que normalmente não vai entender, né, uma dificuldade presente numa interpretação de uma norma como sendo um elemento adiador ou impeditivo da ligação que ele quer para usufruir do conforto do gás. Então, eu queria que... eu posso fazer só Pode, Regina, fica à vontade. Eu queria trazer só aqui à tona, e voltando um pouquinho, mas fazendo só um comentário breve sobre uma situação que o Luiz tinha chamado, da questão dos aquecedores, e nas áreas de serviço que hoje você fecha, e você passa a não ter o volume adequado para poder manter um aquecedor. Que nós temos o equipamento que talvez se adapte a isso, que é o fluxo balanceado. Sim. Mas é um equipamento que hoje a gente ainda tem dificuldade no mercado de encontrar, em termos de preço. Então, assim, muitas vezes a solução técnica está dentro da empresa, de uma empresa que conheça, que tenha capacidade técnica para poder analisar o ambiente e trazer a melhor solução para o cliente. Ótimo. Eu vou ter que complementar, não Vamos tem lá. jeito. Olha só, o que ela falou é uma coisa muito importante, e é tão importante que efetivamente a gente tinha que tomar uma decisão. Eu confesso a você que eu olho o mercado, eu não consigo ver com facilidade quem poderia fazer isso, mas imagina. O que ela está falando, a gente tem muitas edificações, principalmente na área mais antiga da cidade, que tem aparelhos ainda instalados no que era uma banheira e que virou um box. O cara reformou e virou um box. E isso está expressamente proibido aqui. É proibido, não pode. Isso aqui está claro que nem água em 2 itens no mínimo. Isso aí. Dentro do regulamento. Se a inspeção passar por lá, Vai derrubar, vai dizer que não pode. Vai cortar o gás. Absoluta, vai. Isso aí. E algumas empresas, elas já têm até uma empresa de manutenção de aparelho, ela já tem o bom senso de dizer, essa, eu não vou fazer nem a manutenção, porque o senhor não pode estar consumindo isso. Entretanto, o que acontece? Essa situação existe. Uma das soluções, porque isso depende muito de como é o imóvel, né? Isso depende da geometria mesmo, da planta de arquitetura dele, análise, da parede, da ventilação. Exatamente, é uma análise técnica que tem que ser feita. Mas para muitas situações, ou algumas situações, você conseguiria resolver com um aparelho de combustão fechada, que é o fluxo balanceado que ela está falando. Ele é combustão fechada, então ele não tem contato com o ar. Ele nem usa o ar para manutenção da chama dele, do ambiente onde ele está instalado, e nem contamina o produto da combustão, porque a combustão é fechada numa câmara. E, na verdade, ele tem uma câmara e ele tem 2 chaminés, normalmente, concêntricas, né? Então, uma recebe ar do exterior para a câmara de combustão e a outra solta os produtos da combustão para o exterior. Então, não tem nenhum contato com nada. Nessa situação, o cara poderia continuar lá. Esse aparelho existe? Existe. É difícil de achar, porque hora você pega... Achei uns de 7 litros Isso e aí. meio. É só o que você acha. Né? Mas um aquecedor mais robusto, você já não tem. Já não acho. Então, quem é que sentaria, por exemplo, com a Abagás de São Paulo, que é a Associação Brasileira das empresas que comercializam os aparelhos a gás, né? E sentar e dizer, escuta, qual é a dificuldade ou qual a facilidade da gente poder trazer isso para cá? Qual é o preço? Por quê? Eu acredito muitas vezes que se você começa a aumentar a compra e a oferta disso, o preço cai em contraposição, né? Porque o preço é alto, o preço do aparelho desse é alto. impeditivo técnico não tem.
Não, É só um pelo impeditivo não, aqui no decreto comercial tá bem no claro. sentido da contrário. oferta. É isso aí, Né? da oferta. Normalmente os fabricantes, os comerciantes, eles são bem mais agressivos do que nós que somos da área de serviço, sob o aspecto de mercado, levantamento de mercado, para ir colocando na prateleira os seus produtos ou por alguma outra estratégia interna que eles possam ter. Mas há demanda para essa outra fatia? Na essa outra verdade, faixa? a demanda existe. O que existe também, junto com a demanda, é o desconhecimento. Exatamente. Porque o desconhecimento faz com que a demanda pareça que ela... Desconhecimento retira a solicitação. Exatamente. Né? Será que o Ele camarada que tem ele vai essa passar situação uma falsa- sabe que não pode... Ele vai passar uma Exatamente. falsa sensação de que não tem aquela demanda. Só para você Não. poder entender, Não tá eu estimulado. fiz a obra num prédio em Laranjeiras, onde nós colocamos em 100% dos apartamentos o fluxo balanceado, que é o de circuito fechado. 7,5 litros, esse pequenininho. Eu só consegui, no início, eu consegui botar uma parte. Conseguir os outros aquecedores foi uma luta. Foi um desafio. Quer dizer, pra ela mim. está dizendo que não tinha no mercado para vender. Isso aí. E ela não está falando que estava pechinchando o preço, não. Não. Sim, Ela mas de entendeu? toda forma, essa necessidade, ela tem batido a porta dos fabricantes. Sim, é uma solução que se É apresenta. entender assim. Mas por eu que já que eles- conversei com vários fabricantes. Isso, o que é que eles dizem? E a resposta que eles dão pra gente é: não existe a solicitação do mercado. Eles não, Ou eles seja, não enxergam. o mercado, ele desconhece. Porque quando você leva essa informação para o cliente, como eu levei nesse prédio, o prédio fechou todo. Mas acontece que o mercado desconhece. Se fizer a inspeção, Oportunidade na é verdade, ótima. isso é uma situação Muito que boa. vai acontecer. Mas tem uma solução para grande parte das coisas. É verdade. Né? Tem solução para tudo, na verdade. Agora, às vezes, o cara vai precisar tirar aquela instalação dali do banheiro. Sim. Mas tem que analisar caso a caso. Existem algumas soluções. Então, é isso que eu estou falando. E dentro daqui, nesse documento, que é um documento até antigo, mas ele enxerga o aparelho de combustão fechada, Fechado. e ele diz que não há óbice, não tem problema nenhum no que diz respeito à colocação dele. Você pode colocar onde você, na maioria das vezes, você não vai botar dentro do quarto, né? É. Mas você pode colocar, porque desde que tenha uma parede posterior, porque ele não pode ser também, tem algumas situações. Ele não pode ir para uma tubulação, uma chaminé coletiva. Esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que tem uma questão, a gente está caminhando para o final. Eu não quero estragar o final que você preparou. Não prepara mas, isso daqui. E a até gente vai desculpa ter conversando trazido, aqui. mas Mas é eu- porque eu achei não, relevante ótimo, o tema colocação, que ele imagina. colocou. Foi super Isso vai oportuno. responder a muitas pessoas aí Super que têm essa oportuno, dúvida super hoje. oportuno. E é uma dificuldade que a gente tem para conseguir viabilizar as coisas. É verdade. Tem uma questão que eu realmente nunca consegui entender. Isso é histórico, eu tenho 65 anos no escondo e eu nunca consegui entender. Quando eu saí da Escola Técnica Federal, eu fiz técnico de edificações, né? E ninguém sentou com a gente no último semestre e falou assim: olha, você tem noção do que você está fazendo? O que você vai sair como? Né? O que você pode ter à frente? Ou seja, você pode ter um CREA, você pode trabalhar com isso, que é o que esse CREA vai te habilitar. Quer dizer, ele te permite Naquela fazer ocasião, né? isso naquela ocasião. Hoje são outras situações, nem mais é o CREA. É CRT. Já é o CRT. Então, ninguém falou isso para mim. Né? Quando eu fiz engenharia civil, de novo, eu me formei em 1984, ninguém falou isso para mim. O que eu poderia ser? Na verdade, o que a gente passou aqui a vida, né, praticamente, vendo um sem número de profissões. Então, olha só, eu e Regina e você conversamos aqui sobre projetos de gás, que são executados por projetistas, que são, na maioria das vezes, o engenheiro e o arquiteto. Concorda comigo? Perfeito. Esse projetista ele é credenciado pela distribuidora local, isso ficou bem claro. Quer dizer, ninguém faz um projeto de gás aqui no Rio de Janeiro que não seja credenciado pela, no caso, a Natos, que é a última razão social dela. Então, eu queria dizer que esse papo aqui, ele é um papo tão oportuno que ele enseja profissões. Então, olha só, o pessoal que está se formando agora em engenharia, em arquitetura,
E até o pessoal que está se formando em técnico de segundo grau, que não tem a menor ideia onde é que ele vai arrumar emprego, né? Ele não está constrito só a emprego na área civil e em obras, não. Ele tem um sem número de outras coisas que ele pode fazer. Ele pode fazer inspeção, ele pode fazer inspeção de colocação em serviço, ele pode fazer projeto de instalações prediais, tanto as hidrossanitárias quanto as de gás, né? Então, olha só, a gente não está falando aqui de só trazendo problema. A gente está mostrando também que tem uma solução que é uma solução de viabilidade das profissões. São profissões que estão aí que o pessoal não vê. Mas assim, foi ótimo você ter falado isso, porque a própria educação hoje, a boa educação hoje, ela, principalmente a EPT, que é Educação Profissional e Tecnológica, ela se ampara hoje, as documentações têm apoiado isso, que elas estão em cima de 3 vertentes. É o aprendizado em cima de problemas, é o aprendizado em cima de projetos e é o aprendizado em cima de jogos. Quanto mais a educação profissional olhar para esses 3 pilares, que isso daí está escrito, né, nas leis da educação, diretrizes básicas de educação continuada e propriamente da educação profissional e tecnológica. Mas os profissionais que vão sair, tanto do técnico, que eu também passei pelo Cefet com o técnico, na parte de eletrotécnica, né, vão perceber o seguinte, não existe mais a expectativa de eu sair de qualquer lugar sabendo tudo, né? Eu saio dos lugares aprendendo que eu tenho que continuar aprendendo a resolver problemas, projetos e jogos é a estratégia, às vezes, para chegar nesse lugar. Sim. Né? Então, essa questão é bem tranquila, no sentido da educação. Não está resolvida, mas está bem amparada metodologicamente. O que não está resolvido e o que a gente tenta avançar a cada dia é melhorar o ambiente de negócios, aumentar o grau de maturidade das empresas, de saber lidar com os desafios de cada projeto que se apresenta e aí já fazendo já a propaganda, né? Apostar nas redes. Apostar nas redes profissionais. Isso é, de que eu não tenho nenhum problema de conviver entre empresas que são pares sobre a ótica do medo da concorrência, porque, na verdade, muitas das vezes o meu concorrente ele vira um colaborador. É verdade. Para obras maiores, para obras complementares de escopo. Ou o momento em que você esteja ou o momento em que você não consegue demandar, mas você confia em outras empresas dentro da rede colaborativa, e aí todo mundo cresce. E o exemplo está aqui, olha aqui. Até na economia circular mesmo, por que não dizer? Dentro dos grupos, quantas vezes as empresas dizem, olha, eu tenho aqui tanto de solda que sobrou aqui, estou vendendo, o tubo, ou isso, ou aquilo. E aí, para onde iria aquilo ali? Para o ferro velho? Para onde iria? Para um lugar guardado no meu terreno lá, que eu nunca vou usar, mas estou guardando. O Demar, você está falando de uma complementariedade que a gente está aqui, o exemplo. Ela é uma instaladora, é dona de uma instaladora, e nós temos uma consultoria, isso aqui se complementa, a gente não... Mas assim, Luiz, eu vou me reservar aqui, eu espero que você não fique chateado, que tem uma pergunta que eu nem coloquei, nem pensei em fazer, mas vou ter que fazer agora, e não é para você não, é para a Regina. Não, tranquilo. Que é uma curiosidade minha e provavelmente de muita gente também. Regina, o que é ser uma empresária engenheirada na área do gás? Mulher. Nossa, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque a gente consegue, assim, eu acho que o que faz vencer é o conhecimento, foi o que o Luiz falou. Se a gente se aprofunda, se a gente estuda, se a gente se envolve, independente de como a gente se apresenta, a gente consegue conquistar. E essa conquista eu faço todos os dias. Quando eu coloquei o nome da empresa, assim, que foi Braços, foi pensando nisso, foi em construir todos os dias, com os braços, um pedacinho daquilo que eu acredito. Então, não é fácil, é uma construção diária, mas é um aprendizado diário. E o que eu recebo em troca é muito bom, porque esses dias eu recebi
uma ligação de um síndico, que eu fiz a obra há mais ou menos uns 8 anos atrás. E ele falou, Regina, você ainda está no gás? Isso para mim foi muito legal, porque ele dizia para mim, você ainda está no gás? Eu falei, tô, por quê, seu Gerson? E ele falou para mim, não, porque tem um prédio aqui do lado que eu queria indicar a você. Você fez uma obra ótima no meu prédio. Então, isso é o reconhecimento de todo esse esforço, de todo esse trabalho que a gente faz diário. E é muito bom. É muito difícil. Não vou dizer para você que é fácil, não. É muito difícil. É muito comprometimento, mas ele está acontecendo. Já foi mais difícil? Está mais fácil? Ou você já se adaptou? Na verdade, não. Na verdade, ele é difícil todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele é difícil, porque todos os dias surge uma coisa nova. E essa coisa nova faz com que você busque, né, de repente, lá no final, ou lá no início de tudo, uma resposta. Quando não, a gente procura o pessoal que conhece aí, como o Luiz aí, e busca outras pessoas, busca outros parceiros, pede informação, porque eu acho que o conhecimento é que traz a confiança suficiente para o cliente lembrar de você tanto tempo depois. E falar assim, poxa, você fez um trabalho tão bacana no meu prédio que eu me sinto confortável em indicar você para outros. Bacana. Então, é uma construção diária que acontece e eu fico muito feliz de conseguir construir isso todos os dias há tanto tempo. Bacana. Trabalhamos tanto tempo na Natus. Trabalhamos juntos, e, assim, não era no mesmo setor, mas uma das coisas que era interessante é que existiam algumas pessoas que iam habitualmente na minha sala. Eu nunca trabalhei com sala fechada, né? É verdade. Porta fechada. Nunca fiz isso. Mas na verdade, eu trabalhava lá e as pessoas eram mais ou menos habituês. Isso não quer dizer que elas iam me procurar porque eu tinha as respostas. Mas, na verdade, existia aí um moto contínuo. Por quê? A partir do momento que ela me trazia uma pergunta do arco da velha, daquela que eu não tinha resposta na hora, ela me dava uma possibilidade de aprender alguma coisa. A gente ia buscar, né? Porque a gente tinha muita possibilidade. Dentro de uma distribuidora de gás, você tem muito conhecimento e distinto. Por exemplo, ela trabalhava muito na parte comercial, que era uma parte, uma parte bem distinta. Por exemplo, o pessoal que vem da engenharia, não conhece bem essa parte de comércio, exatamente por conta dessa questão. A gente não recebe aulas, né, e explicações de como que você vai se virar depois quando você for um profissional, o que você vai montar, o que você vai oferecer, como é que é um preço, como é que não é. Isso eles eram especialistas. Por outro lado, eu acho que eles nem mereciam ser especialistas de gás, precisar ser. Por quê? Porque eles estavam vendendo, era uma outra abordagem. Entretanto, ela e mais outras colegas e tudo, elas se preocupavam muito em entender tecnicamente aquilo que ela estava vendendo. Porque ela entendia que isso não era um refrigerante, né? Uma água num calor extremo que todo mundo vai querer, né? Então havia uma dificuldade para você mostrar para a pessoa a utilidade daquilo. E o cliente era sempre colocado. Quando que a gente concordava sempre? Quando efetivamente eu, que era eminentemente técnico, entendia que o centro da discussão não era uma distância, não era um diâmetro, não era uma pressão, era o cliente. Então, quando a gente colocava o cliente no centro das coisas, né, não existe discussão, né, a respeito disso, porque está todo mundo no mesmo... o que, né? É o como. É o como. E a setagem está lá, todo mundo está com a setagem naquele ente. Né? E a Regina sempre foi uma pessoa uma conduta muito reta. Ela sempre estava lá, e muitas vezes eu fiquei devendo respostas a ela, mas ela me obrigava a ler, né, o documento. Não era só ela, tinha outros colegas também, mas ela sempre fez muito isso. E acatava a resposta. Porque tem gente que você responde, né, e o cara diz, não, mas esse cara... Não. Ela acatava as respostas e a gente andava. E muitas vezes, quando eu não tinha as soluções, eu ficava com aquilo na cabeça. Pô, mas eu preciso resolver ali. Por quê? Porque ela ia sempre lá. E eu sabia que ela tinha um compromisso em fazer o negócio direitinho. Né? Ela não queria fazer qualquer coisa. Ela queria fazer uma instalação que eu acho que tem um erro muito grande, mas quem sou eu para apontar esse erro? Né?
de dizer assim, as pessoas separam as categorias de profissão em humanas, a nossa exatas, né? Um engenheiro, um arquiteto, um técnico que trabalha, né? E que não tem na sua cabeça que a coisa principal do serviço dele, né, é prestar um serviço de bem-estar para um ser humano igual a ele, né, tá mal. Então, na verdade, esse negócio de exatas, só porque a gente trata de dimensionamento e fazer meia dúzia de continha, na verdade, todo mundo trabalha com uma visão humana, que é isso que eleva o trabalho da gente, é para isso que serve. Né? Uma boa instalação feita para o cara tomar um banhozinho do jeito que ele quer, na hora que ele chega do trabalho, e depois dar uma relaxada. Né? Bacana. Gente, é a gente vai ter que a gente teria que ir mais longe aqui. Você vai dar outros muito podcasts longe, aí. muito longe. Luiz, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Quero agradecer muito mais uma vez. Regina, nossa, Poxa, isso é um motivo de orgulho para nós. Né? Obrigada. Aqui, na verdade, você está representando as mulheres empresárias do nosso segmento, né? E é com verdade. muita propriedade. E tem Obrigado muita mais gente uma aqui vez. igual a mim, na mesma situação e na mesma luta. Muita gente lutadora também. E você que nos assiste, muito obrigado pela tua participação conosco até agora. Esperamos que você tenha gostado, que continuem com a gente. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe essas informações, que com certeza vão ser muito úteis. Essas informações você não vai ver em escola nem universidade, só no Sindistal. Fica com a gente. Até breve. Valeu, até breve. Tchau, tchau.